virtual já vai continuar. Mas eu não poderia deixar de vir aqui e fazer um convite muito especial. No próximo dia 18 de julho vai acontecer a 66ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seitonoi do Brasil. Um evento imperdível que tem o potencial de transformar vidas. Então o convite é para que você venha participar conosco, mas não só isso. Chame aí também todos os jovens do seu convívio. Amigos, sobrinhos, filho, irmão, enfim, traga todo mundo. Porque eu tenho certeza que esse evento vai ser um divisor de águas na vida de todos que estiverem lá com a gente. Fica aí o convite e para mais informações, acesse o link da página que vai aparecer aí na sequência. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma transmissão da Seitonoi, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Eu sou a preletora Daniela Seguesse e juntos vamos estudar as lições para aplicar no dia a dia. Para você que está chegando hoje pela primeira vez, está tomando contato pela primeira vez com uma atividade da Seitonoi, uma palestra, uma fala da Seitonoi, por favor, inscreva-se no nosso canal clicando no botão vermelho aqui embaixo, ó, inscrever-se. Aliás, você que está sempre acompanhando as nossas atividades, mas que ainda não fez, você também pode se inscrever agora, tá? Clique aqui no botão inscrever-se, ative as notificações para que você seja avisado sempre que a Seitonoi fizer uma nova transmissão ou postar um novo vídeo, tá bem? E você também pode colaborar conosco. De que maneira? Ajudando a propagar boas palavras. Nós da Seitonoi acreditamos que bons resultados são obtidos com boas palavras. Boas palavras não são só as coisas bonitas que saem da boca, não, tá? Palavras bem colocadas, é lógico que a fala também é importante, mas bons sentimentos, bons pensamentos, boas práticas, boas atitudes também constituem fator importantíssimo para concretizar bons resultados. Nós da Seitonoi estamos sempre transmitindo essas boas palavras, bons pensamentos, bons sentimentos, boas práticas, e nós contamos com você na hora de propagar isso a muitas pessoas. De que forma você pode nos ajudar? Curta, comente e compartilhe o nosso vídeo. Para curtir é fácil, tá? Aqui embaixo, ó, tem os polegares, né? Para cima e para baixo. Deixe o seu like aqui, curta o nosso vídeo, tá? Uma outra forma é através do seu comentário. Você pode fazer isso aqui, ó, através do chat, tá? Aqui do ladinho do vídeo. Você pode colocar as suas impressões sobre a transmissão que está sendo feita. De onde você tá, né? Onde você tá? Quem é você? Tem mais alguém assistindo com você? Tá frio, não tá? Você tá gostando do que tá lendo, do que tá vendo ou não? Ou, por exemplo, quando o preletor fala alguma coisa que mexe com você de alguma forma, mexe com alguma emoção sua, compartilhe conosco aqui no chat. Você pode colocar aqui, porque às vezes quando a gente diz é isso mesmo, eu sou filho de Deus, outra pessoa que escutou o preletor dizendo, sou filho de Deus, mas ele lê de novo no chat, sou filho de Deus, ele reafirma para si mesmo, sou filho de Deus. Isso é muito importante, tá? E já que estamos assim distantes fisicamente, nós temos que utilizar essas ferramentas virtuais para ajudarmos uns aos outros. Uma outra forma de deixar seus comentários também é aqui embaixo, ó. Embaixo da janela, embaixo desse monte de botão que tem aqui que eu tô falando, tem a descrição do vídeo, mais para baixo um pouquinho tem um espaço de comentários. Você também pode colocar os seus comentários aí, a gente sempre lê, a gente gosta de ler os comentários, eu adoro ler os comentários do pessoal aí, vale muito a pena, tá? Você também pode nos ajudar dando visibilidade, deixando seus comentários nesse espaço. E a terceira forma de colaborar conosco é compartilhando esse vídeo. Aqui embaixo da janela, botão compartilhar, clique, pegue o link, jogue no WhatsApp, mande no grupo da família, para os seus amigos, para os seus conhecidos, colegas de trabalho, aquele amigo que você não vê faz muito tempo, o parente que você não vê faz não sei quantos anos. Essa é a oportunidade, mande essas boas palavras também para essas pessoas que você conhece, tá? Também é uma forma de colaborar conosco. Nós contamos com todos vocês, tá bom? Bom, então vamos para o nosso estudo de hoje? Colocadas todas as cartas na mesa, né? Vamos para o nosso estudo de hoje. O tema é: por que é tão importante ou por que é importante praticar
a meditação Shinsokan. Para você que está chegando hoje pela primeira vez, para você que está vendo esse vídeo como sendo o primeiro vídeo da Seicho no Ie que você está assistindo na vida, deve estar pensando, meu Deus, o que será Shinsokan? Acho que tem que fazer um curso de japonês antes de assistir qualquer atividade da Seicho no Ie. Não, pode ficar sossegado. A maioria de nós que participamos não sabemos falar japonês, tá tudo certo, tá? O que significa então Shinsokan? Por que essa palavra é tão importante, tá? A meditação Shinsokan é uma das práticas mais importantes da Seicho no Ie. E o que significa então Shinsokan? Essa palavra é formada de 3 partes, tá? Não é 3 sílabas, não. Ela é formada mesmo de três importantes palavras, 3 importantes partes. Shin significa Deus. So significa pensar. E kan significa contemplar. Significa, em outras palavras, ver com a mente. Ou ainda, numa extensão um pouco mais do pensamento, significa meditar. Tá? Então, o que significa a meditação? Shinsokan é meditar pensando em Deus e naquilo que vem de Deus, tá? Talvez existam pessoas, eu já escutei muitas pessoas dizendo, por exemplo, eu não preciso praticar meditação Shinsokan porque depois que eu comecei a participar das atividades da Seicho no Ie, de assistir as palestras ou de ler os livros, eu naturalmente tive a minha vida modificada. Eu tenho uma vida mais feliz, mais próspera, mais plena. Será mesmo que é possível ter uma mudança de vida simplesmente porque passou a ler, ou passou a ouvir, ou a assistir às transmissões da Seicho no Ie? Será que é possível? Bom, eu posso afirmar que sim, é possível, tá? Por que é possível? Esses dias uma amiga nossa que ajuda a limpar a casa, estava trazendo, né, do metrô para casa, e ela estava falando assim, tem gente que conta essas histórias de que começou a participar de tal igreja e que devia para todo mundo e de repente, além de não dever para mais ninguém, agora tem casa própria, tem carro, tem o próprio empreendimento, que vive bem. Eu não acredito nisso. Ou então que a família inteira está doente e começou a participar das atividades de uma determinada religião e do nada a família ficou toda curada, todo mundo ficou bem de saúde. Eu não acredito nisso. Parece passe de mágica. Olha, na verdade não é passe de mágica. Isso realmente pode acontecer e não por um passe de mágica. Nós acreditamos que o mundo ao nosso redor, inclusive o nosso próprio corpo físico, nosso ambiente, nosso bolso, né? Nossa vida financeira, ela acaba refletindo o resultado, ou ela acaba sendo o resultado daquilo que vai no nosso interior, ou seja, ela acaba refletindo uma imagem que existe no nosso interior. E muitas vezes o simples fato de passar a participar de algumas atividades ou de seguir uma determinada linha religiosa, mesmo que não tenha muita prática no começo, só de ouvir, ler, estudar, às vezes acontece mesmo uma grande mudança na vida cotidiana. Por quê? Porque vai mudando a mentalidade dessa pessoa. Mudando a mentalidade, mudando os sentimentos, mudando os pensamentos, mudando as atitudes das pessoas, naturalmente os resultados serão modificados, né? Vai mudando a vida cotidiana? Sim. Muda o estado de saúde? Sim. Muda o estado financeiro? Sim. Muda a situação familiar? Também, né? Tudo é possível ser modificado. Não é mágica, é uma mudança do padrão. Se muda o interior, vai mudar o exterior, tá? Mas é suficiente? É a pergunta. Será mesmo suficiente apenas ouvir e ir mudando superficialmente todas essas coisas? E aí, para responder essa pergunta, eu vou utilizar esse livro aqui de autoria do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, fundador da Seicho no Ie. Esse aqui é o volume 8 da coleção A Verdade da Vida. A coleção A Verdade da Vida é formada de 40 volumes. A cada 1 ou 2 volumes, o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, ele trata de um determinado assunto. E esse volume aqui que eu vou utilizar é o volume 8, que fala de prática contemplativa. Se você já tem esse livro, tire da estante e comece a ler, tá? Mas preletor, eu já li, então releia.
Ah, preletor, eu nem tenho esse livro. Então adquira e leia, tá? Por que é tão importante ler e reler o livro? Cada vez que você lê o livro, aquele conteúdo passa a ser parte de você. E aí você pode até pensar, não preciso reler então. Releia o livro, porque quando você faz a releitura, né, na primeira vez que você lê o livro, quando você termina, não é mais a mesma pessoa que começou. Né? Então, quando você ler pela segunda vez, não será a mesma pessoa que leu antes, tá? Por isso que é importante reestudar. E se você não tiver, adquira para fazer a leitura e releitura. E de que forma você pode adquirir? Através da nossa livraria virtual, livrariasni.org.br. Esse é o volume 8, mas essa e outras obras da Seichonoye você encontra na nossa livraria, pode fazer o pedido, chegar aí na sua casa, tá bom? Então vamos lá, aqui no prefácio do volume 8 da coleção Verdade da Vida, o professor Masaharu Taniguchi, ele fala sobre isso, ele diz assim, ó: apenas lendo os livros e compreendendo ao nível do intelecto que a imagem verdadeira do homem é a sabedoria infinita e o amor infinito, infelizmente, essa verdade não será realmente nossa. Ela precisa ser praticada no cotidiano. Por esse motivo, no volume 7, Vida Cotidiana, desta coleção, eu discorri sobre o modo de viver para realizar na prática, no dia a dia, através de recursos dinâmicos, a imagem verdadeira, harmoniosa e perfeita do homem. Bom, esse volume aqui que eu tô lendo é o prefácio, isso que eu tô lendo tá no prefácio do volume 8 da coleção A Verdade da Vida, e ele falou desse outro volume aqui, ó, que é o volume 7. As capas são iguais? São iguais, tá? Um pouquinho, uma mais desbotada do que a outra, não tem problema, tá? Isso é sinal de muita viagem, esse livro, viu? Então, ó, volume 7 e volume 8, por que ele falou do volume 7? O volume 7, que também está disponível na nossa livraria virtual, fala sobre vida cotidiana. E o que o professor Masaharu Taniguchi está dizendo para nós é que o volume 7 e o volume 8, eles são assim, um parzinho de vaso, tá, gente? Eles são amigos inseparáveis. Eles são Cosme e Damião, vamos dizer assim, tá bom? É a corda e a caçamba. O que ele está querendo dizer com isso? O volume 7 da coleção A Verdade da Vida, que ele fala assim, no volume 7 eu ensinei os recursos dinâmicos para viver a imagem verdadeira da vida no cotidiano. Ou seja, ele fala como viver na prática, no dia a dia, para fora, essa imagem verdadeira que já está no nosso interior. Ou seja, essa natureza divina de Filho de Deus, como ela deve se expressar para aparecer na vida cotidiana. É disso que fala o volume 7 da coleção A Verdade da Vida, tá? E aí, continuando aqui o que diz o prefácio, ele diz assim, ó: todavia, valendo-se apenas de recursos dinâmicos, o homem corre o risco de ser influenciado pela agitação fenomênica deste mundo e não conseguir penetrar profundamente na essência da imagem verdadeira, tá? O que o professor está querendo dizer com isso? Que às vezes, claro, no volume 7 da coleção A Verdade da Vida, ele traz aqui 18 práticas, 18 itens que nós devemos observar. Alguns a gente até já estudou aqui nas nossas reuniões das lições para aplicar no dia a dia, né? Ele vai dando orientações de como viver a vida cotidiana, de como viver fenomenicamente para expressar a nossa natureza divina de filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, todos nós já temos a perfeição no nosso interior. Então, de que forma viver para que a nossa perfeição se expresse na vida cotidiana e que também estimule os outros a expressarem a sua própria perfeição, tá? Mas o que o mestre disse aqui para nós? Que muitas vezes, apenas utilizando esses recursos dinâmicos, né, essa prática cotidiana, utilizando essas formas de atuar fenomênicas, às vezes a gente sofre a influência da agitação fenomênica. Então, às vezes, a gente acaba não tendo aquele tino, né, de como resolver essa situação, porque nós somos influenciados pela própria situação, né? E aí,
o professor ele diz que é nesta hora, e por que às vezes a gente tem essa agitação e por que às vezes a gente não toma as melhores decisões? Porque a gente, quando tenta resolver o fenômeno com o fenômeno, nem sempre fez a nossa mente serenar antes de dar o passo seguinte. Tem um preceito, agora eu não vou me lembrar em que livro isso está escrito, mas se um dia eu encontrar, eu compartilho aqui nas nossas reuniões, tá? O professor Seiichi Taniguchi, ele fala que quando a gente tá chateado com alguma coisa, vamos supor, alguém te manda um e-mail, né, que é uma coisa muito comum, ou uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, que te deixa chateado ou contrariado, ele fala assim, se você estiver contrariado, é preferível que você leia e tranquilize a sua mente antes de devolver a resposta. Por quê? Porque se você devolver com a mesma emoção que você está sentindo naquele momento que está chateado, aquilo vira uma bola, né? Uma bola de neve. Por que a gente chama bola de neve? Porque conforme vai rolando numa outra montanha de neve, ela vai aumentando cada vez mais, né? E aí o professor ele diz o quê? Às vezes a gente tem que dar um passo atrás, recuar, tranquilizar a nossa mente. Tranquilizou? Vai reler aquela mensagem. Talvez na segunda vez que você leia, você não tenha a mesma impressão do primeiro momento, tá? E às vezes na nossa vida cotidiana, a gente fica tão envolvido com as coisas do fenômeno que vai resolver com aquela mesma agitação do fenômeno. E ao invés de ajudar, só piora. É disso que ele está falando aqui, tá? Por isso, o que o professor está dizendo para nós? Que ao invés de tentar apagar o fogo jogando mais gasolina, que é o que muita gente faz, né? Jogando mais combustível ali naquele fogo, nós precisamos aprender a buscar algo que esteja além daquela situação. E onde está esse além, né? O que significa esse além? Significa você estar no meio de uma multidão procurando alguém e botar lá um banquinho ou encontrar um degrau para que você suba nele e consiga ter uma visão mais clara de todas as coisas, né? Ou ainda, significa que você precisa ampliar o seu campo de visão, ou mais, significa que mais do que a inteligência e a compreensão daquilo que é fenomênico, você precisa buscar uma compreensão que não venha da inteligência, mas que venha da sabedoria. Uma voz que não venha do seu intelecto, mas que venha da sabedoria de Deus que está no seu interior. Ou seja, você precisa ouvir a voz da força que rege todo o universo, tá? É disso que a gente fala quando tá falando de buscar, né, o reino de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, para que as demais coisas sejam dadas em acréscimo. É disso que a gente fala quando a gente diz mergulhe na imagem verdadeira, ou é disso quando a gente fala quando a gente diz ouça a voz de Deus que está no seu interior. E a meditação Shinsokan é essa ferramenta que nos permite buscar o reino de Deus e a sua justiça para que as demais coisas venham em acréscimo. Aqui ainda no prefácio do volume 8, o professor ele fala assim, ó, que assim como o mergulhador que submerge nas profundezas do mar para voltar à superfície após colher preciosas pérolas, né? Ele está dizendo, assim como é preciso vestir uma roupa específica para atingir profundidades cada vez maiores, é preciso ter uma prática específica para fazer um mergulho realmente na consciência ou na superconsciência ou na própria mente de Deus, para fazer com que esse reino de Deus venha à tona. Então ele diz que para isso não adianta querer fazer de forma dinâmica, é preciso fazer de forma estática esse mergulho, tá? E ele diz aqui, ó, o homem precisa penetrar estaticamente nas profundezas da sua imagem verdadeira para apreender e trazer até este mundo das formas a imagem verdadeira que se encontra no interior sagrado do homem, isto é, aquilo que é originariamente harmonioso e perfeito, e que é sabedoria infinita, amor infinito, potência infinita, tá? E aí o professor ele diz assim, ó,
Por que precisa ser estático? Porque quando nós paramos o nosso corpo, né? Paramos de nos relacionar fisicamente com o mundo exterior. Quando nós fechamos os nossos olhos e concentramos a nossa mente nas palavras de oração, voltamos a nossa mente para o mundo da imagem verdadeira, está escrito aqui que já está no nosso interior, ou seja, nós paramos de interagir fisicamente, mentalmente com o mundo exterior e voltamos o nosso corpo, a nossa mente, nossa respiração, nossa concentração para o mundo interior chamado imagem verdadeira que jaz em nós. Neste exato momento, nós estamos empenhando toda a nossa vida nesse mergulho na imagem verdadeira, tá? Então, por exemplo, quando a pessoa diz assim: ah, mas eu já gosto tanto da Seichonoye que eu não preciso parar para fazer alguns minutos para fazer a meditação Shinsokan. Meu próprio dia a dia já é a meditação Shinsokan. Ótimo, se o seu viver cotidiano, né, ele é voltado para esse lado positivo, evolutivo, criativo da vida, maravilhoso. Mas é preciso sim ter este momento de concentrar o seu corpo, a sua mente, sua respiração na imagem verdadeira da vida, tá? De olhos abertos, a gente está interagindo com o mundo exterior. Por isso que a meditação a gente faz de olhos fechados, tá bom? Bonito, né? Ai, a Seichonoye, para que precisa ter essa parada? Não é só a Seichonoye. Essa prática estática, ela é importantíssima, né? E vários líderes espirituais têm ensinado isso para nós. Por exemplo, Sakyamuni, antes de ter o grande despertar, ele fez aí uma meditação profunda, uma reflexão embaixo de um pé de tilha, né? Na sombra de uma tilha, ele ficou ali meditando e jejuando, não se sabe precisar, porque não tem um registro oficial, né? Por escrito de quanto tempo ele levou. Tem gente que diz que foram horas, tem gente que diz que foram dias, tem gente que diz que foram semanas, enfim, mas isso não importa. Ele fez essa pausa com o mundo exterior para voltar-se para o mundo interior, né? Jesus Cristo também, né? Se os cristãos falam, mas não tem nada a ver com Sakyamuni, não tem nada que aprender com ele, na verdade, a gente tem que aprender com tudo e com todos o tempo todo, né? Por isso que a Seichonoye fala tanto desses grandiosos líderes espirituais que têm nos ensinado a viver como filhos de Deus na prática desde muito tempo atrás. E aí Jesus Cristo também, né? Como eu ia falando, Jesus Cristo também jejuou durante 40 dias e 40 noites, não foi? O que é essa questão do jejum? Jejum, gente, não é eu não vou comer tal coisa, estou em jejum. Isso é para exame laboratorial, tá? O verdadeiro jejum, ou jejum espiritual, é ter, junto com uma prática física, uma reflexão profunda espiritual, tá? Então, essa pausa, essa parada é para colocar o corpo, a mente, o sentimento, tudo voltado para uma única coisa, tudo bem? E aí, gostaria de compartilhar, gente, se deixar, eu fico falando de meditação de Shinsokan aqui ad eternum, viu? Por isso, essa nossa conversa sobre meditação Shinsokan é a primeira parte, ela não vai parar aqui. A gente vai tratar um pouquinho mais sobre isso na próxima semana também. Mas vamos continuar aqui mais um pedacinho, que ainda tem mais uns minutinhos. Esse outro livro também de autoria do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, explicações detalhadas sobre a meditação Shinsokan. É um livro muito organizado, tá? Ele foi separado em perguntas, a gente vai responder algumas perguntas em breve. Sobre a meditação Shinsokan, e logo no comecinho do livro, ali no capítulo 1, o professor Masaharu Taniguchi, falando sobre a importância de praticar a meditação Shinsokan, ele diz o seguinte, a meditação Shinsokan é nosso pão espiritual do dia a dia. Precisamos do pão material para nos alimentarmos, mas temos ainda maior necessidade do pão espiritual. E aí ele explica: o homem não é corpo carnal, ele é uma realidade espiritual. A meditação Shinsokan é uma prática na qual nos conscientizamos profundamente desse fato. Conhecendo Deus apenas de modo cerebral, não compreenderemos de verdade.
devemos senti-lo e percebê-lo com todo o nosso ser. É a mesma coisa que o mestre falou lá no prefácio do volume 8. O que ele está dizendo ali? Que não adianta a gente ficar só no nível intelectual. Não adianta só a gente compreender intelectualmente sobre a verdade, sobre Deus, sobre Filho de Deus e sobre imagem verdadeira. É preciso sentir isso com toda a força da nossa alma, com todo o nosso ser, mentalmente, fisicamente. Nós precisamos sentir isso com toda a força. E aí o professor ele diz aqui, o que nos possibilita isso é a meditação Shinsokan. Pratiquemos, pois, essa meditação sem negligência, tá? E aí o professor ele fala assim que quanto mais a gente pratica a meditação, né, a meditação Shinsokan, ela é um exercício que nós fazemos todos os dias. Ela não é o ponto final. Nosso máximo, né? Nosso máximo não tem ponto final. Essa é que é a verdade, porque a medida do Filho de Deus é o infinito. Mas a meditação Shinsokan é o exercício que nós temos todos os dias para pensar esse infinito, para buscar esse infinito, para nos lembrarmos, para sentirmos esse infinito na nossa vida cotidiana. E aí ele continua dizendo assim, ó, nossa vida muda radicalmente quando nós, além de mudarmos o intelectual, que é aquilo que a gente já falou, a vida já vai mudar simplesmente de mudar a forma de pensar ou a forma de sentir. Mas quando nós, além de mudarmos, aprofundarmos, ou acho que a melhor palavra não seria aprofundarmos, quanto mais nós elevarmos, essa é uma boa palavra, tá? Quanto mais nós elevarmos a frequência desse pensamento e desse sentimento, tanto mais purificada será a nossa expressão na vida cotidiana. Tanto mais límpida, tanto mais translúcida será essa imagem do Filho de Deus que nós já somos se expressando na vida cotidiana. Olha que bonito isso, né? E aí o professor ele diz, então vamos iniciar o dia praticando a meditação Shinsokan. Vamos iniciar o dia fortalecendo essa convicção de sermos a própria vida de Deus. Isso é uma coisa muito interessante. Por isso que a gente, todos os dias, logo ao acordar, nós que somos adeptos da Seicho no Ie, a primeira coisa que a gente faz é a meditação Shinsokan. Tem gente, claro, não é a primeira, tá? Você pode ir ao banheiro, pode fazer a sua asepsia, né? Pode escovar os dentes, depois não faça muita coisa, não tome banho, depois resolva isso, aquilo, tome café, agora eu vou fazer a meditação. Não, o mestre ensina, né, aqui no volume 8 da coleção A Verdade da Vida e também no Explicações Detalhadas sobre a meditação Shinsokan, ele fala que é bom até que a nossa mente consciente esteja assim meio boba, sabe? Meio baratinada ainda por causa do sono e que a gente comece a fazer a prática ali naquele momento, tá? Porque no momento da prática da meditação Shinsokan, nós colocamos a totalidade da nossa mente para trabalhar na prática da meditação Shinsokan. Ou seja, os 5% do consciente ainda estão ali meio eu acordo, não acordo, mas os restantes 95% que não dormem, eles estão ali recebendo, né? O subconsciente está recebendo qualquer informação, qualquer ideia que nós colocarmos ali. Então, se nós afirmarmos aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira, ele rapidamente vai assimilar essa ideia. E aí, como o professor ele disse que vamos então começar o dia praticando a meditação Shinsokan, eu digo que também vamos encerrar o dia praticando a meditação Shinsokan, tá? Aqui no volume 8, vamos voltar aqui para o volume 8 da coleção A Verdade da Vida, eu vou inclusive fechar essa nossa conversa, essa primeira parte da meditação Shinsokan, falando sobre isso, que o professor ele diz assim, que nos minutos que antecedem o sono, nós precisamos direcionar a nossa mente do jeito que nós queremos que ela trabalhe durante a noite. Isso porque, olha só,
nós aprendemos que a nossa mente, no 100% da nossa mente, apenas 5% é constituído pela nossa mente consciente, que é essa que está aqui agora, ó, participando dessa atividade, pensando, nossa, eu concordo, discordo, olha, a parede da casa da preletora Daniela é branca, ela tem uma garrafa azul. Isso é a mente consciente. A mente subconsciente é a mente onde tudo está ficando gravado, tá? Quando nós estamos despertos, a mente consciente está desperta. Mas quando nós adormecemos, o que dorme é só a mente consciente. A mente subconsciente, ela continua trabalhando sem parar. Essa mente subconsciente nunca dorme. E aí o professor, ele diz o quê? Que o direcionamento que a gente dá antes de adormecer o corpo, ou seja, antes do adormecimento desses 5%, é como o condutor que está ali dirigindo e ele adormece no volante. Não tente fazer isso, tá? É só um exemplo. Quando ele adormece, o volante fica na posição que ele estava segurando nos segundos que antecederam a dormida, tá? E aí o professor, ele diz que a nossa mente funciona da mesma forma. Só que quando nós estamos despertos, ele diz aqui, ó, durante o dia nós não emagrecemos tão visivelmente, nem ficamos com olheiras, porque a atividade da nossa mente atua sobre o trabalho, né? Atua para fora, agindo em pouca proporção sobre si mesmo. Mas se nós adormecermos e nós não estivermos com a mente calma, na direção que nós desejamos, essa mente que até o momento estava atuando agressivamente para fora, passa a realizar sua atividade, investindo-a no interior aceleradamente, sem mudar a direção, exatamente como o automóvel cujo condutor dormiu. Ou seja, antes de dormir, você tem que deixar a sua mente na direção daquilo que você quer concretizar. Por isso que tem gente que às vezes fala assim, nossa, eu fui dormir, estava exausto. Quando acordei no outro dia, estava mais cansado ainda. Por quê? A mente consciente dormiu, mas a mente subconsciente continuou trabalhando na ideia da exaustão, né? Por isso precisa direcionar a sua mente. Por isso nas academias da Seichonoye, a gente faz a prática da meditação e nos minutos que antecedem o sono, pela caixa de som vem uma mensagem que diz... meu sono será tranquilo e repousante, terei uma noite tranquila e amanhã vou acordar feliz, saudável. E é assim que todo mundo acorda no outro dia, tá? Porque o subconsciente continua trabalhando naquela direção. Gente, o assunto acabou? Nada disso. Por isso a gente volta a conversar sobre isso na próxima semana. Até lá, você pode ir praticando aquilo que a gente já conversou aqui. Curta, comente, compartilhe, adquira o livro e já comece a estudar. A gente se vê na próxima semana nesse mesmo canal. Até lá! Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Muito obrigado. Quais são os seus desafios na vida? O que significa ser homem na atualidade? Homem não chora, mas será o choro um sinal de fraqueza? Ser homem é ter força, coragem, amor. E o amor é uma construção que se sedimenta com a entrega. Homens, entreguem-se sem medo. É tempo de mudar, é tempo de despertar. Seminário do Sucesso Virtual Despertando os Homens. De 30 de julho a 1º de agosto de 2021.